Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado. Vai falar ou não vai? Se não vai falar, nem começa. Diga para quem está aí do seu lado. Perceber claramente. Compreender o meu redor. Compreender o meu redor. O meu redor. Tem alguém que está falando ao meu redor ainda. Compreender o meu redor. Porque são duas coisas diferentes. Mas discernir é isso que você falou. É perceber claramente. É compreender as ações ao seu redor. Mas para discernir, um cristão ele precisa de fé. É impossível discernir o nosso redor sem fé. Porque a fé é a capacidade de gerar aquilo que não existe. E nós só vamos conseguir discernir o nosso redor se houver realmente a capacidade de transformá-lo. Porque senão eu me adapto. Porque senão eu me conforto. E as coisas elas continuam igual. Continua tudo da mesma forma. Quando você olha para a sua vida, você consegue discernir o que está acontecendo? Meio barro, meio tijolo? Você consegue dizer para você mesmo que está indo tudo bem? Que Deus te deu o claro raio-x de tudo que está acontecendo. No seu casamento, no seu trabalho. Como Ele está te moldando e te levando para os próximos momentos, para os próximos capítulos, para a próxima série. Quando você precisa se atualizar, você precisa também entender o que Deus está fazendo. Mas entender o que Deus está fazendo não é possível sem discernir a Deus. Para olhar ao nosso redor e definir que Deus está fazendo algo, que Deus está me tocando, que Deus está moldando, eu preciso claramente ter fé. Porque não é possível entender os planos de Deus se eu não confiar naquilo que não vejo. Porque a fé é essa esperança de acreditar e confiar naquilo que eu não vejo. Mas como então, pastor? Como então que eu vou discernir se eu não tenho fé? Fiquem tranquilos, não precisa, todo mundo já entendeu. Elas estão se olhando ali, igual. Não vai ficar sem o negocinho hoje. Porque as crianças elas estavam fervendo os canecos lá em casa. Por isso eu peço perdão aos irmãos porque nos atrasamos. Mas vocês devem imaginar como é ter 3 filhos. E 2 deles bebês. E o Fred agora, ele se autoafirma um bebê. Tu é um nenê, eu sou um nenê. Um baita macho. Faz cocô igual a gente grande. Se necessário, eu sei. Romanos 4, versículo 17. Eu esqueci de botar o meu chiclete fora. E agora é aquele momento nojento que o Guilherme vai vir pegar. Eu sempre faço escondido, mas hoje botei em público. Normalmente é o Serra. Cresceu o nosso nível de intimidade. Lembrando os irmãos que agora nós vamos ter um momento de evangelismo em setembro. E eu espero muito que você esteja conosco, tá bom? Eu lembrei agora, mas eu preciso que você esteja. Nós vamos fazer 7 dias de oração pelo nosso evento, amém? Se eu não me engano, começa a partir das ceias. Na ceia nós começamos o nosso propósito de oração e lá estamos juntos. E lembrando também os irmãos que amanhã, às 23 horas, nós estamos lá conectados em oração, amém? Glória a Deus. Não adianta dizer depois que não lembrou, tá? As irmãs do chimarrão ali no fundo. Conforme aparece nas escrituras, eu o fiz pai de muitas nações.
Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Diga comigo, o meu Deus cria do nada. Ele traz à existência o que não existe. Glória a Deus. Eu acho que nós começamos agora a entrar onde vocês estão percebendo que nós estamos entrando, né? Diga para quem está do seu lado, eu vou falar isso a última vez, eu prometo. Ou não. Hoje é dia de milagre. Só quem concordou vai receber o milagre. Paul Yong-Chan diz que o problema dos cristãos que vivem por fé é escutar um pastor e ter toda a fé do mundo enquanto ouvem, se agarram em mim e dizem: nós vamos conquistar, nós vamos consolidar, e antes de chegarem nas suas casas, estão desistindo e já não têm mais fé. Este senhor que morreu em 2021, ele é um dos maiores conquistadores que o nosso mundo já conheceu. Para vocês terem uma ideia, em uma época pós-guerra da Coreia, ele tinha uma igreja que se iniciou com 100 pessoas. Em um ano, 1.000. Em 2 anos, 3.000. Em 4 anos, 7 ou 8 mil. E em 10 anos ele tinha 10.000. Então ele disse para Deus: Senhor, se em 10 anos o Senhor nos deu 10.000 pessoas, por que não abreviar e em 6 meses nos dar mais 10.000? Em 2 meses ele tinha 20.000 membros ativos. Em 16 anos ele tinha 55.000 membros ativos na igreja da Coreia. Você deveria ter dado um glória a Deus muito forte. Porque eu estou te dizendo que 55.000 pessoas passaram a fazer parte de uma igreja em um período pós-guerra. Sabe o que aconteceu na pós-guerra na Inglaterra, por exemplo? Homens, olhem para as mulheres. Pós-guerra na Inglaterra, as mulheres começaram o feminismo. Porque os homens, pós-guerra da França, começaram a ser depressivos, deixaram de fazer o seu papel. Isso é história, não está na Bíblia. Começaram a ser fracos por todos os traumas que viveram na guerra, tanto na guerra da França quanto na Primeira Guerra Mundial. E as mulheres começam a trabalhar para sustentar as suas casas, porque afinal o homem não está fazendo, vamos lá tomar o papel dele. E nós temos o que temos hoje. Mas diga, hoje Jezabel vai cair. Vocês não estão com fé. Irmãos, pense em alguém que está vencendo muito gigante para estar aqui hoje. Mas pense em alguém que está vencendo muito gigante. Eu saí de casa e disse assim: Deus, hoje tem que ser por misericórdia. Porque é muita preparação, e aí as coisas elas começam a dar um pouquinho errado, daqui a pouco vem uma avalanche. E são muitas coisas desorganizadas que precisam de organização, que ferem. Então quando eu venho aqui e te digo que hoje é noite, que nós vamos ver milagres, se você não olhar para mim e não disser: nós vamos viver milagres, tem alguma coisa errada. Porque eu sei que você está passando tanto de luta que eu. Então enlouquece comigo. Vamos viver milagres? Vamos! Vamos! Porque Deus, através de Abraão crer, Ele trouxe mortos à vida. Ele criou coisas novas do nada. Mas então como que eu vou me agarrar na fé do pastor, me agarrar na fé de quem está pregando, e não vou, antes de chegar em casa, ter perdido a fé? Então, como diria Marcos Almeida, aquilo que é sagrado não chegou até a maio, já se tornou profano. E tanto faz o que é sagrado, se acendeu em abril e se apagou em maio. A Miriam teria gostado. Como aumentar a fé?
Número 1, objetivo claro. Se você tem um objetivo claro, você tem um aumento da sua fé. Antes vamos definir a fé, rapidamente. A todos é dado a medida de fé. Todos recebem uma medida de fé. Nós só precisamos encontrá-la em nós mesmos. Mas a partir de encontrarmos, nós precisamos cultivá-la e aumentá-la, para que em dias muito difíceis, essa fé seja o que vai me fortalecer para não temer. Porque aí sim nós vamos nos agarrar ao que todo final de culto nós declaramos: maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Mas entenda algo: o mundo vai dizer que essa incapacidade de aceitar problemas que o cristão tem é loucura. É uma falta de planejamento, é uma falta de ambição, é uma falta de vontade moral de conquistar algo. Porque eu digo, se Deus está fazendo, amém. Mas se Deus me direcionar e me disser, vai até lá, eu vou. E para muita gente isso parece impossível, impensável. Como assim ouvir a Deus? Como assim ser direcionado por alguém? Isso é fé, a esperança do que não vemos. Um objetivo claro. Hebreus 11, versículo 1 diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ele nos dá a convicção de coisas que não vemos. Eu preciso ter convicção, senão não recebo. Em um livro que estou lendo, o escritor diz que uma menina já estava há 15 anos solteirona. E o homem chegou até a mãe dela, e a mãe dela disse: ora por favor pela minha filha, ela não casa. E o homem disse para ela, esse ministro, esse pastor disse para ela: como assim ela não casa? Olhou para ela e disse: moça, como assim? Você ora por isso todos os dias, pastor. Não tem dia que não ore. E como é a sua oração? Deus me abençoa com o marido. Ele olhou para ela e disse assim: como que Deus vai te abençoar com o marido? Em um mundo que pelo menos tem 3 milhões de homens. Qual é o teu? O que você está pedindo? Porque a mesma Bíblia vai dizer: não recebeis porque pedis mal. É verdade ou não, irmãos? Quem está comigo? Você precisa ter convicção, um objetivo claro. Ele pega uma folha de ofício e faz mais ou menos 10 perguntas. Se ela queria um homem branco, negro, se quer um pardo, se quer um índio. Pergunta se quer que tenha 1,80 m menos, se quer que seja magro, gordo. Ele faz mais ou menos 10 perguntas. Ela se ajoelha com aquele papel, ele a abençoa e diz: ore por isso, todos os dias. Ele está saindo, e esse relato é fidedigno, porque tem a foto no final do livro. E ele está saindo, um dia, depois passado alguns meses, e a mãe dessa menina chama ele para almoçar e diz: pastor, vai almoçar lá em casa que eu quero te contar um testemunho. Ele está sentado almoçando, isso daí é profético, viu? Chamar o pastor para almoçar. Quando ele senta, tá os pais dela, e ele pergunta: cadê a menina? Casou. Como assim? Casou. Veio um missionário, eles estavam em uma cruzada evangelística, todo mundo queria ele, as meninas todas estavam alvorotadas por ele, porque ele era branco, 1,80 m, magro, músico, cantor, e era tudo que ela orava, só que ela não lembrava daquilo. Então ele só tinha olhos para ela, e no final daquela cruzada de milagres, ele olhou para ela e disse: você quer casar comigo? A mãe foi correndo em casa, pegou o papel e disse: minha filha, olha isso! É a resposta das suas orações. No dia do casamento, ela dá o testemunho, rasga a folha e diz: agora nós não precisamos mais disso.
Você tem um objetivo claro? Ou você generaliza as coisas para Deus? É natural que nós percamos tempo com coisas, que nós percamos tempo com pessoas. Como diria o nosso professor, nós precisamos sentar e convidar Jesus para um chimarrão. Quanto da sua oração Deus poderia fazer hoje, se ela passar pelo crivo do objetivo claro? Deus me abençoa. Deus te olha e diz: eu te abençoo todos os dias com a vida. O que mais que tu quer? Uma das minhas orações há algum tempo é que nós alcancemos uma estatura diferente. E eu sei que muitos processos precisam acontecer para isso. Mas eu oro há muito tempo por uma igreja de 1000 pessoas. E vocês vão dizer: pastor, para quê? Deus não está fazendo em nosso meio. Nós não estamos sendo abençoados, aconchegados, todo mundo se conhece pertinho. Não é tão bom? Sim. Mas não é natural. Para algo funcionar precisa crescer. Então diz pro teu... eu disse que não ia mais fazer isso, né? Mas eu não consigo. Hoje a Carol está com o Alex, então não tem problema. Olha para quem está do teu lado aí e diz: por favor. Não. Nós vamos crescer. Mas, se você se incomoda, faça como os outros. Vá embora. Faça assim. Porque nós vamos crescer. E mesmo que para crescer eu tenha que vir correndo e dar uma voadora em quem está trancando a porta e fazendo oração contrária, eu vou dar. Eu sempre achei que, como pastor, a minha responsabilidade era confrontar a todas as pessoas. Esse foi o meu devocional de ontem, que ela não estava em casa, então ela não sabe ainda. Mas isso não tem nenhum problema, porque eu falaria para ela de qualquer forma. Meu devocional de ontem foi Provérbios: quem confronta o tolo amontoa falatório sobre a sua cabeça. Irmãos, para crescer a gente vai precisar confrontar. Mas para confrontar só vai ser possível com aqueles que comprarem a visão do reino. Eu não vou confrontar quem não comprar a visão do reino. Agora você olha com um olhar torto para quem está do seu lado, meio pálido, e vê se ele está com uma cara de quem é confrontado ou não. Você precisa ter convicção do objetivo a ser alcançado. Nós oramos por uma igreja de 1000 pessoas. Em 10 anos seria ótimo. 100 pessoas por ano, nem é um problema. Só que esse ano nós precisamos terminar com 100 pessoas. Mas a gente está perto, já teve pior. Quem pregou para a cadeira sabe o valor de uma alma. 85% dos membros ativos, fiéis ao dízimo e às ofertas. Uma igreja evangelística que aumenta suas células. Mas para a tua vida, como tem sido a tua oração? Ontem a pastora que... me entreguei agora, estava olhando mesmo o Congresso de Mulheres. E ela diz: eu oro para minhas filhas amarem a santidade a Deus. Eu ontem mesmo comecei essa oração. Os meus filhos vão viver e vão andar em santidade ao Senhor. E eu profetizo e trago a existência a partir de ontem, todos os dias. Um objetivo claro, vai aumentar a sua fé. Tenha um objetivo. Olhe para onde você quer ir. Olhe para onde Deus está te levando. Mas eu quero chegar até lá. Então eu tenho um objetivo claro. Eu sou específico com o meu objetivo. Para aumentar a sua fé, você precisa desejar
ardentemente que esse objetivo seja concluído, que esse objetivo aconteça. Você precisa desejar isso ardentemente. Quando eu conheci a Vivi, ela sempre foi muito amável, mas a história do colégio, no começo era muito legal, mas aí depois na quarta vez eu já meio, cara, ela é meio traumatizada com isso. Ela quer ser professora mais que a vida. Um desejo ardente, um objetivo, uma oração atendida. Não foi essa semana que assinou a posse? Deseje ardentemente por um objetivo. Provérbios 10, 24. O que os justos desejam, Deus concede. Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. O problema não é não desejar, o problema é não desejar ardentemente, querer mais que tudo, ou então querer tudo. Não recebeis por quê? O versículo fala, porque é para deleite próprio, para o seu próprio prazer. Aonde nós estamos, aonde você está, o que você está fazendo da sua vida? Eu conheço muitas pessoas que têm uma condição um pouco melhor e não dão dízimo. Eu ainda vou ter a coragem de dizer para todos eles que façam mesmo, que juntem muitos tesouros, que peguem muito dinheiro, que tenham contas muito gordas, e que deixem os seus filhos irem à igreja. Então eles vão ter uma capacidade de alargar o reino sem medidas. Mas o negócio é ser fiel, o negócio é ser generoso, é olhar para o reino de Deus e para a expansão que Ele vai fazer, e discernir os tempos e as estações, e concordar com o Senhor, em se deixar ser usado por Ele. O meu objetivo é conquistar as nações. Glória a Deus, comece conquistando a sua casa. O meu objetivo é conhecer o mundo. Já conheceu toda a Bíblia? É necessário ter um desejo ardente pelo objetivo e continuar até ver ele se cumprir. Ontem eu tive a oportunidade de ver muita coisa sobre futebol e basquete. Em um certo momento olham para o Michael Jordan e perguntam para ele: como que tu acerta tantos arremessos? E ele disse: eu só arremesso, mas antes de arremessar eu me vejo acertando, então eu só me coloco até aquele lugar. Perguntaram para Mal Reimage, medalhista de ouro no Brasil, salto em altura: como que tu conseguiu? Tu era inacreditável o que aconteceu. Ela me disse: só todas as vezes que eu ia correr, eu me via saltando e vencendo. Então eu só ia me encontrar na vitória. Como você está? Como você está nas suas lutas? Você se vê vitorioso? Ou você está olhando para as outras e dizendo: não, se não der, tudo bem. Ah, mas é que os meus filhos bem educados, não, se não der, tudo bem. Eu sendo um destaque no meu serviço, não, se não der, tudo bem. Eu sendo usado por Deus como um líder da igreja, não. O que precisa? Não. Responsabilidade não é comigo, não. Aonde você está se vendo? Como você está se vendo? Vitorioso ou medíocre e fracassado? Semana passada alguém, um pastor muito bonito, teve a ousadia de dizer que os vitoriosos são aqueles que têm a capacidade de reatar o seu propósito, reatar o seu destino com Deus, ver um erro e reconhecer o erro. E isso só é possível com discernimento.
somente atualizando-se e deixando-se ser usado por Deus, deixando-se ser moldado pelo Senhor. A capacidade de discernir os tempos, as estações, aonde estamos hoje, aonde estaremos amanhã. E então, o terceiro ponto que aumenta a sua fé é mover-se como alguém que tenha fé. Abraão olha para Sara, já velhinho, e o anjo vem e troca os seus nomes e diz: não, Abraão, eu vou trocar o teu nome. Tu vai ser a partir de agora pai de multidões. Abraão. Não vai mais te chamar Abrão. E tu não é mais Sarai, e tu passa a ser chamado Sara, uma princesa. Eles se olham saindo dali, e a Bíblia fala sobre isso, tá? Eu só não vou ler para a gente ganhar tempo. Eles saem dali e dizem: não, nós vamos virar uma chacota. Pai de multidões. Meu velho, tu não tem nem filho ainda. E periga nem força para fazer mais. Eu não posso mais. Princesa, eu. Pô, não dá mais. Eles começam a se olhar: não, Deus deu a palavra. Deu. Então vamos agir como? Eles se olham e dizem: Abraão, meu velho. Sara, linda. As pessoas olhavam e diziam: tu sabe o que isso significa, Abraão? É pai de multidões. Tu não tem nenhum gato para miar. Tu não tem quem vai dar continuidade. Abraão diz: não, mas Deus falou. Deus falou que eu vou ser pai de multidões. Então eu vou agir como alguém que tem fé. Qual é o teu objetivo? Traga a existência. Traga à existência aquilo que não existe. Olhe para o Senhor e diga: não, Senhor, eu já vou agir como se o meu marido fosse o melhor dos cristãos, o meu pastor. Onde é que ele está hoje? Está num bar, mas a existência, eu trago a existência, aquele homem de Deus que está enfiado naquele copo de cerveja. Eu trago a existência. Eu me posiciono com fé. Um discernimento total é acreditar e confiar que Deus está fazendo. É olhar para o Senhor e mesmo que aos olhos humanos e naturais seja impossível entender, o Senhor está fazendo. Então a necessidade do discernimento, de entender o nosso redor, de compreender, de perceber claramente o que está acontecendo à minha e à nossa volta. O que Deus está fazendo? Para onde Deus está me levando? Como eu estou caminhando? As coisas estão indo bem ou não? Eu preciso consertar, eu preciso ajustar, eu preciso adequar para que a rota não seja perdida, ou não, as coisas estão indo bem, eu estou fazendo o correto, eu estou fazendo o certo, mas ainda há algo que parece me trancar. Diga aos irmãos: discernimento total também é discernir espíritos. Ah, pastor, vamos entrar num assunto polêmico. Não é polêmico nada. É polêmico para esses crentes meio tigela aí que não acreditam que o diabo é diabo e ficam achando que Deus é Deus e o diabo é um cãozinho aqueles, um Spritz, um Lulu da Pomerânia. O diabo é um leão, buscando a quem possa matar. E se você não cuidar, vai ser você, porque eu estou cuidando. E às vezes ele vem e quase. Eu digo negativo. Aqui não. Mas como que você se posiciona? Espiritualmente as coisas podem estar desorganizadas à sua volta e você nem está percebendo. Você entra na sua casa e pouca oração, muita desorganização, muita coisa fora de ordem. Como olhar para Deus e dizer: Deus, me abençoa.
Ele vai te abençoar sim, mas vai demorar. Se você tiver um objetivo claro, se você entender e ardentemente desejar esse objetivo, e se mover como alguém que já conquistou, como alguém que tem fé, discernindo o mundo espiritual, tudo vai ficar mais fácil. E essa é uma atualização que vai transformar essa igreja. Ai, irmãos, vocês estão com sono, né? Tem que me ajudar. Eu quero convidar para que você fique de pé e nós vamos fazer um ato profético agora. Esse é o apelo número 2, meninos do louvor. Mas Deus vai fazer uma coisa diferente. Quem que está nos visitando pela primeira vez mesmo? Pode apagar. Me perdoa, tá? Por isso que nós vamos fazer, mas eu tenho certeza que vai ser muito especial para ti também. Só vai parecer um pouquinho louco. E só daria certo se nós fizéssemos isso. Pode sentar, irmão. Nós vamos encerrar daqui a pouco. Só o louvor pode ficar de pé comigo. Entenda algo. Quando Deus ele me deu a palavra de discernir espíritos, era porque nós estávamos em uma grande guerra espiritual e você nem mesmo sabia. Nós estamos nós já estamos há 2 semanas conquistando espaços que você não viu ainda. Antes que você se levante, tem alguém que está orando. Alguém que está declarando o crescimento da igreja. Por isso é importante que você entenda momentos proféticos como esse. De que sua vida é transformada a partir de um instante, de uma oração. Que a sua vida traz, você tem e passa a ter a condição de trazer à existência coisas que não existem. Porque o Senhor, Ele deu uma autorização no mundo espiritual para que isso aconteça. E isso aconteceu no momento que aquilo que te impedia foi denunciado. Entenda algo. Jezabel e Acabe, eles destruíram Jerusalém e Israel. Eles trouxeram o pior que poderia ter. Acabe é descrito como o pior dos reis, porque foi ele que abriu as portas para que entrasse toda a podridão de Baal. Quem está comigo? Na sua casa pode estar acontecendo algo parecido. Você pode ter anos de igreja, não tem problema. Mas pode estar acontecendo, às vezes é sutilmente. A mulher ela começa a tomar as decisões da casa, sem que seja uma concordância. O homem ele vai começando a se deixar. Não tem problema, pode decidir. Nós vamos comer aonde? Pode decidir, sempre. E é sutil mesmo, gente. É sutil. Acabe só é Acabe porque tinha Jezabel. Mas se Jezabel tivesse casado com o rei macho, temente ao Senhor, não tinha Jezabel. Homens, se posicionem. É só olhar para o lado que nós vemos que a gente está numa minoria. Nós vemos é maravilhoso. Olha para o lado que a gente vê que é um absurdo. Nós estamos colhendo uma plantação de no mínimo 80 anos. Homens fracos, homens que não cumprem princípios, homens que não têm mais palavra, homens que não se responsabilizam mais pelo seu lar. Mas e a fulaninha comeu? Não sei, pergunta para a mãe. E o Beltrano cortou o cabelo? Tem que trocar o óleo do carro? Não sei, pergunta para minha esposa. Tá com ar nos pneus? Pergunta para Larissa. Homens fracos não vão conquistar. Homens fracos não vão crescer. E muito pelo contrário, mulheres que não são submissas, mulheres que não se deixam ser usadas por Deus na condução dos seus maridos até o papel em que o Senhor espera, também não vão estabelecer o crescimento. Por isso que é muitíssimo importante que você entenda o que Deus está fazendo na sua vida. E eu sei que muitos aqui estão ou com a esposa ou com o esposo em casa. E não tem nenhum problema.
Porque você começou a trazer existência a algo que não existe, amém? Então a partir de agora, você deve mudar em casa, mesmo que ele não seja o maravilhoso rei Josias, reto e íntegro diante do Senhor. Ele ainda é um torto pinguço? Honre, seja submissa, reconheça o sacerdócio, posicione-se em Deus, lute todas as batalhas por ele, mas diga: não, meu marido, está contigo, pode decidir. E o que nós vamos fazer com o dinheiro? Não, está contigo, tu que está levando a nossa família, ou para a bênção ou para a maldição. Porque só e somente se nós alcançarmos esse lugar, nós vamos poder nos olhar e dizer assim: nós vamos conquistar. Irmãos, não é somente como igreja, é individualmente também. Se você não tiver organizado espiritualmente, você não dá um passo na rua sem que o diabo tenha legalidade, sem que o diabo tenha uma carta escrita por você mesmo, dizendo que ele pode fazer o que quer. Quem quer conquistar? Quem quer trazer à existência o que não existe? Hein? Tenha um objetivo claro. Deseje ardentemente por esse objetivo. Mova-se como alguém que tem fé. Mova-se como alguém que acredita mais do que qualquer coisa. Não dê espaço para dúvida na sua vida. Você já é vencedor. O seu inimigo, desde o primeiro dia que ele se rebelou, ele já sabia que ele era derrotado. Mas o que é o papel do diabo? Corromper a minha e a tua identidade de filho. Eu nem ia falar isso, mas vou falar. O que ele faz? Ele te olha e diz: não, tu não é filho de Deus, não. Ele rouba a tua identidade de filho, te impedindo de acessar a Deus por completo. Então você vem na igreja e pensa: ai, mas quando o grande dia chegar, ai, na eternidade. Sabia que essa não era a oração de Jesus? Sabia ou não? Pai nosso que estás no céu, que seja feito na terra como é no céu. Ele define um padrão de identidade: filhos. O judeu não sabia que isso acontecia. Para o judeu ele era Deus, não era pai. Para você ele é pai. Para nós ele é pai. Qual é o pai que vai deixar de abençoar? Qual é o pai que vai tirar de dentro da sua casa para dar para o seu filho? Que não fará. Como você tem visto Deus? O diabo está roubando essa identidade? Está fazendo com que você espere pelo grande e glorioso dia? Ou você está trazendo a existência ao céu na terra? E dentro da sua casa é paz, amor e alegria. E dentro do seu trabalho é paz, alegria e amor. E com seus filhos é alegria, amor e paz. Como está sendo? Você tem uma árdua missão agora. Não mais ser controladora. Não mais querer dominar o seu marido, o seu namorado ou o seu futuro namorado. Você tem a obrigação de responder à libertação que Deus nos deu. Você, homem, você tem a obrigação de não ser um bananão, de se posicionar. Mas ela sempre disse que o feijão era em cima do arroz. Essa semana eu vou comer por baixo, porque eu sou homem. E o diabo vai perceber que tudo mudou. Dá risada. Mas tem mulher que até hoje serve o marido. E se servir o marido diferente, periga ele nem saber comer. Bananão.
lavar a louça. Meu Deus, que caos. O anjinho não sabe lavar a louça. Bananão. Um ursinho carinhoso ele é. Só é forte na rua, em casa, um ursinho de pelúcia. Não se posiciona como homem nunca. Na hora do vamos ver, ela diz: te ajeita que eu vou te usar. Lembraram da Gabriela agora, né? Eu vou perguntar mais uma vez: quem quer conquistar? Quem quer consolidar? Quem quer viver um crescimento? Aumente a sua fé. Aumente a sua fé. Porque aí no dia que o diabo colocar uma tentação, você vai olhar, homem, para aquela pornografia e você vai dizer: não, não, eu amo muito mais a Deus do que eu amo ver uma ficção. Mulher, quando você tiver a oportunidade de ir no salão falar mal do seu marido, você vai dizer: não, 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 eu já trouxe a existência o que não existe. Quando você estiver fazendo a unha com a Vanessa ou com a Fernanda, você não vai falar que o seu marido é um bananão. Você vai dizer que ele é um sacerdote. Ele é um filho de Deus. Você precisa agir diferente. Você precisa reagir ao que Deus está fazendo. Porque senão toda essa atualização, vem um cavalo de Troia e liquida com o seu sistema. Ele acaba com o teu servidor. Ele tira toda a conexão de força, que foi a primeira palavra. Aí você já está acelerado de novo, aí você já perdeu a visão, já perdeu o alvo, e já nem sabe o que é discernir nada. Você tem uma conexão de força estabelecida por Deus. Você aprendeu em Deus a desacelerar. Você sabe em Deus qual é o seu alvo. Você entendeu em Deus como olhar. E a partir de hoje, você aprendeu a discernir a Deus. Deus deu para mim e para você ferramentas de crescimento. Só vai crescer quem reagir à palavra de Deus. Diria o profeta: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você deseja aumentar a sua fé, e se você deseja viver como alguém que gera e transforma aquilo que não existe em algo que existe, coloque-se de pé no seu lugar. E se você deseja isso ardentemente, venha até aqui.